Você sempre conferindo conosco neste horário da 1h30 da tarde, as personalidades da região, gente que é notícia, que debate os temas, os assuntos importantes, né, as notícias que se acumulam aqui no dia a dia da Baixada Santista e, claro, aprofundam com você também os temas de interesse nacional. Sempre de segunda a sexta, 1h30 ao vivo, não é? Com a reprise às 8 da noite, telefone aberto para você entrar em contato com a gente, 2 linhas à sua disposição, 3223-1120, 3223-7676. Pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, para você enviar a sua mensagem para a gente aqui, tá certo? Wagner Moura, vereador do PMDB de Cubatão, participa conosco nessa edição do Painel Regional, ao lado dele o cientista político Fernando Chagas e Angélica Mariano, que preside o PTC de Guarujá, está mais uma vez com a gente aqui no programa. Destaques da abertura dos jornais que fazem a parceria com a gente aqui, o Diário do Litoral, traz na capa a manchete, dá para dar um corte aqui, está aí, Estado adia a entrega de viaduto, mais uma vez referente aqui ao Jardim Casqueiro, não é? Viaduto Anchieta com o Jardim Casqueiro, mais um atraso na entrega, Wagner recebe aqui, o Chagas também, a Angélica ganha o seu DL desta quinta-feira. Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação, né? Jornal que circula pela região, por todo o estado. Aqui a manchete da política nacional, relator dá parecer favorável à cassação de Eduardo Cunha. 6 meses desse interminável processo na Comissão de Ética, no Comitê de Ética do Congresso da Câmara dos Deputados. Aí, Wagner, o Gazeta, Chagas recebe também, Angélica, por favor. Né? E o destaque aqui do DO, Diário Oficial de Santos, gentilmente enviado pela Secretaria de Comunicação. Aqui a manchete referente ao meio ambiente, atividades para crianças abrem programação do meio ambiente, tá certo? Concha acústica, dezenas de atividades serão desenvolvidas. A gente agradece e cumprimenta aqui os companheiros de bancada, começando sempre aqui e tecnicamente, não é? Pelo lado esquerdo, está aqui o Wagner Moura, mais uma vez com a gente. Tudo bem, vereador? É um prazer imenso estar aqui novamente na TV Santa Cecília, saudar os telespectadores da Santa Cecília, saudar o Fernando Chagas, presente aqui, a Angélica Mariano, que eu tenho o prazer hoje de estar aqui, conheci seu pai, seu tio, tive o prazer de trabalhar em 1982 com o Maurício Mariano, é um prazer imenso estar com você aqui hoje, e a Camila Eloy, que estamos sempre juntos aqui. Né? Muito bem. Fernando Chagas, prazer revê-lo, tudo bem aí, Chagas? Tudo bem, olá companheiros de mesa, um abraço aos telespectadores. Turão, se você permitir, fugir um pouquinho da pauta, dá uma boa notícia. Entre tantas notícias negativas, uma boa notícia. Deus seja louvado. O PIB, o Produto Interno Bruto, só caiu 0,3%. O trimestre anterior tinha caído 1,3%. Em relação ao trimestre passado, uma boa notícia. Isso quer dizer que a economia, talvez o Brasil esteja saindo do fundo do poço. Talvez. Vamos aguardar o próximo PIB anunciado, que será anunciado daqui a 3 meses, né? Se o Brasil continuar nessa recuperação. Diminuiu o ritmo de queda do PIB. É, de qualquer forma, uma notícia positiva. Achamos o fundo do poço, será? Parece que chegamos no fundo, já começa a sair, né? Porque pelo menos parou de cair. A dificuldade, já que eu falei de uma boa notícia, vamos para a notícia negativa. A dificuldade é o desemprego e o endividamento das famílias. Isso deve dificultar a recuperação da economia. Mas esse número, agora falando sério, esse número de 0,3, por incrível que pareça, é positivo. É uma luz no fim do túnel, né? É uma luz no fim do túnel. Uma luzinha no fim do túnel, sem dúvida, sempre é bom, né? Angélica Mariano conosco também, presidente do PTC, né, o Partido Trabalhista Cristão, em Guarujá. Tudo bem, Angélica? Tudo bem, agradeço sempre a Deus por a gente conseguir chegar aqui, estar com vocês, com os amigos. Turão, seu nome, cumprimento toda essa equipe aqui, que nos recebe sempre com muito carinho, com o grupo, né, da Santa Cecília. Agradecer ao nosso querido amigo vereador pelas palavras. A gente sabe dessa responsabilidade, dessa história, desse nome. Agradecer a você, inclusive, vereador, porque nós andamos, eu, a dona Regina, minhas irmãs, netos, a gente anda pela cidade recebido com esse carinho, com essas memórias e lembranças de luta e história, né? E a gente vem aí com essa proposta também, com esse trabalho de aprendizado, de uma política honesta, de uma política de trabalho, de uma política de vínculo e amor à nossa querida Guarujá. Agradeço a oportunidade,
ao nosso grande economista com as boas notícias, sempre espero. Já é pela segunda vez que estamos na mesma bancada que ele traz uma boa notícia, então ele traz uma boa sorte para a nossa economia. E Camila aqui também, muito obrigada aí pela oportunidade. Muito bem, só lembrando que estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone painel regional, confira a gente em tempo real. Programa encerrado, você revê através do YouTube, os trechos que considerar mais interessantes ou o programa por inteiro, né? Atenta sempre à sua participação e a nossa produção aqui, Camila Aloy, mais uma vez com a gente. Tudo bem, né, Camila? Tudo bem, Boturão, boa tarde para você, cumprimento aos convidados do programa de hoje e boa tarde mais que especial a você que está em casa. Nós temos a nossa página no Facebook e também os nossos telefones disponíveis para vocês continuarem interagindo aqui conosco, deixando a sua participação, que sempre é muito importante no nosso programa. Nossa página no Facebook é facebook.com/Painel Regional TV e os nossos telefones 3223-1120 e 3223-7676. Deixe seu comentário, sua opinião. Aqui na nossa bancada você também tem espaço para debater, opinar e perguntar. Olha, é uma quinta-feira quente aqui para a nossa região metropolitana e especialmente para esses dois municípios representados hoje aqui, né? Guarujá com a Angélica, Cubatão com o Wagner Moura. O pedido de cassação à prefeita Márcia Rosa foi aceito na Câmara, foi formada a comissão processante, o Wagner vai explicar aí os trâmites todos, uma nota oficial da prefeita, né? Acabou atacando diretamente a figura do Wagner, que a substituiu durante 35 dias, né, no período que ela foi afastada pela Justiça Eleitoral, junto com o vice, Donizete Tavares. E, por outro lado, tem um processo de improbidade ou processo julgado pelo Tribunal de Justiça que obriga a prefeita Antonieta a devolver 5 milhões de reais aos cofres do município, né? Um governo firmado há 5 anos com o Centro de Pesquisa de Políticas de Cidadania em Finanças Públicas, enfim, que parece que não houve licitação, não foi licitação, não foi licitado, né? Bom, tem assuntos importantes, tem outra situação complicada, o pagamento dos servidores de Guarujá também está dando uma diferença, um problema sério aí, um projeto que foi criado por um vereador de Guarujá, a Angélica vai poder explicar para mim. Confusão, infelizmente, não falta nesse ano eleitoral, no país inteiro e aqui na cidade. Mas eu queria começar pegando uma situação bastante complicada e para que os dois expliquem como é que anda aí a situação hospitalar, a situação de saúde de Cubatão e de Guarujá. Porque os dois municípios, eu acho que vão ter que se virar, viu, Chagas? Porque a Santa Casa diz que também vai reduzir os seus atendimentos pelo SUS, né, já começou a fazer isso, especialmente nos setores de oftalmologia e traumatologia. A explicação do hospital, ou da direção do hospital, é prejuízo com os repasses do SUS, do Sistema Único de Saúde. Na área de oftalmologia, o setor de oftalmologia, 60% de redução nos atendimentos. E a traumatologia é um problema terrível, né? Parece que o sujeito opera, foi dito aqui na terça-feira pelo médico advogado Arnaldo Haddad, numa crítica, né, à direção do hospital. O sujeito opera e depois não tem direito a retorno, ou seja, a coisa está virando dos pés à cabeça, né? O macaco que comia banana agora virou ao contrário, a banana está comendo um macaco aqui na região e no país, infelizmente. E se a Santa Casa falhar, diga, Chaves. Além da redução do repasse do SUS para os hospitais beneficentes, aqueles que não têm fins lucrativos, há também um atraso nesse repasse. Esse repasse não atrasa só para os hospitais beneficentes, mas também para as prefeituras. A gente sabe que os municípios todos, não é, acabam recorrendo, em muitos casos, muitas vezes, à Santa Casa de Santos. E isso acontecendo, o Guarujá está preparado, Angélica? Nós nos entristecemos muito, até porque lá como chefe de gabinete do prefeito Maurício Mariano, na década de 90, né, nós passamos um grande fortalecimento às Santas Casas, né, do Brasil. Existiu uma luta do Congresso na época, porque a gente sabe que as Santas Casas são envolvidas, a maior parte delas, com grande atendimento do SUS. Inclusive, a gente sabe que no Guarujá não temos a Santa Casa, mas o próprio Hospital Santa Amaro, implantado pelo então nosso querido padre Domênico Rangoni, onde estiver, com muita luz, fez com que também tivesse um intuito de um hospital, né, que abrangesse realmente a população mais carente. E nos assusta, porque a gente sabe que o Santo Amaro também, não é uma Santa Casa, mas o maior atendimento dele é o SUS,
a maior quantidade de leitos lá, nossa, permanece ao SUS. E vem o que foi comentado, que nós temos aqui o grande problema desse atraso do repasse do governo, do SUS, do governo estadual, porque para que a população entenda, essas mudanças existiram aí nas décadas, me corrija se eu estiver errada, porque o atendimento, ele era feito, a responsabilidade era do Estado, né? E depois passou essa responsabilidade para a unificação da saúde e veio para o município, né, o atendimento individual. E foi isso que começou a sufocar também o nosso sistema de saúde. Por quê? Porque o repasse da verba não é feito como deveria ser feito. Né, a prefeitura, deu uma ilusão para a Prefeitura Municipal assim. de Santos, esses são dados oficiais. 40% dos gastos da Secretaria Municipal de Saúde em 2008 eram repasses do SUS. 40% dos gastos da Secretaria Municipal de Saúde em 2008 eram. E quando houve essa transferência, a garantia era que ia ter o repasse. Hoje, no dia de hoje, em 2016, os repasses equivalem a 27% de todo o gasto da Secretaria Municipal de Finanças. O município assumiu essa responsabilidade, né? Com recursos próprios. Com recursos próprios, por quê? Porque o SUS teve a defasagem de valores, não teve como a gente abraçar, o município abraçar isso, infelizmente, e o pouco que ficou ainda são repasses com atraso de meses, e que o município tem que abraçar, por quê? Porque o município fica doente. E saúde é uma coisa muito séria, é o nosso patrimônio, né? O atendimento é no município. É no município. Então, existiu toda essa regionalização também de saúde, de vagas, mas a gente está vendo que essa falha existe muito grande. Por quê? Porque não existe apoio, e está aqui, aos municípios também do governo estadual e federal. Fora que aí acarreta, que eu acho que é o caso das nossas duas cidades, a má administração, a má gestão do município, de não ter um olhar, né, da eficácia exatamente para isso, porque a gente tem que discutir e rediscutir muito grande, como a saúde da família, que a grande saída aí é a longo prazo, mas tem que ser implantado de uma forma muito séria, que é o quê? A gente fazer a prevenção real da saúde, a gente cuidar, a gente orientar, desde as escolas, desde os agentes comunitários. Tudo isso tem que ser reimplantado com uma seriedade muito grande. A gente sabe da importância disso, porque algumas fundações pelo Brasil afora fazem esse trabalho muito sério, e é onde a gente tem realmente a melhora da saúde do sistema público. Por quê? Porque as pessoas adoecem menos. Nós temos também que cuidar muito seriamente para que a população adoeça menos, para a gente também ter uma demanda menor, né, dentro de Santa Casas, hospitais e o que é que seja. Pois é, Wagner, e aí, questão de Cubatão, você sabe, nós já discutimos muitas vezes que eu estive aqui, a situação do Cubatão é também preocupante, o repasse do município hoje gasta 83% do que é gasto na manutenção da saúde é do município, o Estado não dá absolutamente nada, não chega nem a 0,83%, que o Estado repassa para o município de Cubatão também, e com certeza, com essa decisão aí da Santa Casa, vai sobrecarregar o Hospital de Cubatão. O Hospital de Cubatão já estava com o P2 fechado. Eu montei uma comissão de vereadores na Câmara, até no sentido de ir junto ao governo do Estado e tentar um recurso para que se ajude o Hospital de Cubatão, porque só sobra para o município. Então, nessa questão da dívida dos municípios, Cubatão não é diferente disso, né? Sobrecarrega o município a partir do momento que repassa, não só para a questão do hospital, como a questão da previdência também. Das previdências dos municípios estão praticamente quebradas. Isso nos preocupa. Eu acabei de vir da comissão lá na Câmara Municipal de Cubatão, do cartão servidor, em que os comerciantes estão todos protestando. Então isso vira uma bola de neve, porque você veja só, em Cubatão, hoje o déficit orçamentário mensal deve estar na faixa de 12 milhões mensais. Recentemente o prefeito de São Vicente fez uma reunião e demonstrou o déficit orçamentário da cidade, 15 milhões. Né? Cubatão, mês. Cubatão não é diferente disso. Quando eu sentei aí, que é a questão que eu alertei a prefeita, nos 35 dias que eu fui prefeito, que eu fiz o levantamento, eu fiquei assustado. Porque quando eu assumi a prefeitura, né, através daquela decisão judicial, que o juiz mandou assumir dia 27, e quando eu fui observar de despesa e receita, existia 8 milhões de déficit orçamentário naquela época.
Déficit orçamentário. Então, não podia nem empenhar. Então, o que necessita a partir do momento que você viu isso? Mas né? aí você avisou a prefeita, ela ficou surpresa? Redução, não, eu não sabia a situação, porque na verdade eu, presidente da Câmara, assumi, e aí quando eu fui pagar a receita de despesa, eu sabia, porque quando ela retornou, eu disse, prefeita, nós vamos ter que sentar, né? Vamos priorizar aqui o que é mais necessário e reduzir os contratos, que não sabia reduzir contratos, né? E não fazer mais aditivos contratual. O que eu observo hoje é o aumento de aditivo constante nos jornais, né? E aumentando a despesa do município. Com isso está lá, a MAV, a empresa que faz segurança do município, está em greve, todo dia manifestação, não se paga o cartão, se atrasa, você tem que fazer um xadrez para pagar. Um mês você paga uma coisa, outro mês você paga outra, e fica esse caos total para a cidade de Cubatão. Então, um momento difícil, um momento que nós temos que resolver, e quem sabe, todas essas medidas que a Câmara, às vezes tem até muitas críticas, mas o Poder Legislativo, a função dele é essa mesmo, é fiscalizar e fazer com que... E o cartão, ele acaba comprometendo o giro da economia em Cubatão, Sim, os comerciantes que... pagar, então hoje devendo, e precisa receber, muito comerciante está devendo para banco. Agora, nessa questão da saúde, né, sem querer ser crítico nem nada, quando foi feita a eleição na Santa Casa, havia muito comentário de bastidores, enfim, de alguns nomes que poderiam ser indicados para assumir a provedoria. Eu não estou aqui querendo jogar a culpa no provedor, no superintendente, nada disso. Acho que todo mundo entrou lá para tentar salvar, melhorar a situação da Santa Casa, enfim. Mas é assim que vai fazer? Você corta atendimento, o cara não. E também é emergência, o SUS não pode se negar o atendimento, né? Vai negar, como é que vai fazer isso? Que nem Cubatão, decretou de utilidade pública, um dos casos. Eu acho que é isso que a gente precisa parar um pouquinho aqui. Um dos nomes, só para fechar aqui, era do Vicente Cassione. E nós colocamos aqui, né? Vicente Cassione seria um grande nome para assumir o posto na Santa Casa. Por quê? Porque tem trânsito no governo, conhece o presidente da República, conhece o atual presidente da República, conhece todos os bastidores do Congresso Nacional, conhece o governador do Estado, conhece o prefeito, conhece todo mundo. É uma figura respeitada na cidade inteira. E outros nomes, empresários, gente do porte do Armênio Mendes, gente do porte... Enfim, tem várias figuras, desculpe algumas que a gente não pode, acaba não podendo citar aqui, né? Médicos destacados na cidade, gente desse porte que pode buscar recursos até a fundo perdido, com empresários que tenham possibilidade de fazer esse tipo de investimento e amparar a Santa Casa e não deixar acontecer o que aconteceu. Não estou fazendo crítica aqui à atual gestão, que tem pouco tempo no comando aí das finanças da Santa Casa, mas acho que corta serviço aqui, corta 50% disso, corta 60% da oftalmologia, daqui a pouco fecha o hospital, então, vai fazer o quê? E é uma preocupação muito grande, porque quando o município assumiu, você também em casa entenda, essa responsabilidade da saúde, existiu também uma unificação, uma metropolização da situação. Então nos assusta muito, porque assim, é o caso de Cubatão, nós temos o Hospital Santa Amaro, que nós recebemos, não são só os doentes e os pacientes do Guarujá, porque inclusive os doentes e pacientes do Guarujá ficam lá no PAN, na UPA, né, esperando essa nossa realidade, você que está em casa sabe disso, porque não consegue uma vaga no hospital da cidade, e que o hospital da cidade tem que atender, por causa do contrato do SUS, os pacientes da região de outras cidades. Então, quando você pensa na Santa Casa, que fecha, qual o número de leitos que vão fechar? Para onde irão esses pacientes? Por isso que eu fiz a pergunta na abertura. Isso não tem que ser. Isso não tem que ser. Guarujá e Cubatão estão preparados? Mas não é só Guarujá e Cubatão, tem que ter uma discussão e o governo do estado vir. Sim, mas eu digo assim, tem que vir aqui, a gente tem que apelar. Estamos no ano eleitoral, vai vir muitas propostas, e é mais médicos, mas me desculpe, não é mais médico, é mais enfermeiros, é mais capacitação, é mais medicamento, não é verdade? E o problema da Baixada Santista é a falta de leitos. E no momento que as pessoas nessa recessão estão deixando o plano de saúde, vão buscar o quê? Saúde pública. A saúde pública de onde? Do município. Então aqui eu faço um apelo ao governo do estado. Vamos terminar logo o nosso hospital aqui de Santos. Dos estivadores. Quanto tempo está isso? Chega, gente. Isso é coisa muito séria. Falo, saúde é coisa séria, é o nosso maior patrimônio. Vamos então acelerar esse processo. Né? Vamos acelerar o processo de rediscussão. O próprio SAMU, né? Vamos trazer aqui, o SAMU lá do Guarujá está ameaçado fechar. Né? Já as viaturas estão largadas, rato no local onde ficam os funcionários. O que é isso?
Né? E falo que o SAMU está com problema de repasse também de verba estadual. Faço aqui a reclamação para defender a população. Rapidamente, e nesse ponto, o Hospital dos Estivadores, vamos chamar assim, está praticamente concluída a primeira parte das obras. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, foi a Brasília falar com o atual ministro da Saúde para tentar verba para custeio, porque nenhum município do Brasil tem condições de sozinho arcar com as despesas de manutenção do O prefeito voltou ressabiado. E é 10 milhões, preocupado. Preocupado, porque é muito fácil deixar a população no abandono, né? Então eu acho que, principalmente, é aí que a gente tem que se posicionar, a obrigação do administrador público é defender sim a sua cidade, é defender os seus munícipes e se colocar. Olha, não está dando certo, nós temos que alterar e fazer uma coisa diferente. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta com o painel regional daqui a pouquinho. Até já. Prazer recebendo o vereador Wagner Moura, do PMDB de Cubatão, o Chagas com a gente, a Angélica Mariano, que preside o PTC, Partido Trabalhista Cristão em Guarujá, e a nossa Camila, não é, atenta já com participações importantes do telespectador. Mas Wagner Moura, explica para a gente então, formada é a comissão processante que vai analisar esse pedido de cassação da prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, improbidade administrativa, né, e outras questões aí envolvidas nesse pedido, e 8 vereadores assinaram, né, e apoiaram, e a prefeita respondendo aí que isso é um ato de oportunismo por parte do cidadão que entrou com esse pedido na Câmara, dos próprios vereadores de oposição, interesse político eleitoral. Neste ano de 2016 teremos eleições em outubro, né, ela não é mais candidata, vai apoiar um candidato, mas não poderá ela ser candidata novamente, e na nota oficial da prefeitura ela acabou escolhendo você aí como um alvo central, né? Inclusive, né, foi complicada a situação. Inclusive, eu também recebi um processo de cassação de mandato também, né, mas cassação de mandato de prefeito. Mas, na verdade, que está aqui, eu não sou prefeito, sou vereador. Então, regimentalmente, isso aqui segue outro rito, que não é o mesmo rito do processo de que a prefeita passa hoje. A nossa questão é bem clara. Eu faço questão de informar isso aqui para quem está nos assistindo, e dizer que simplesmente os 35 dias que eu assumi como prefeito, eu queria dizer, porque a prefeita colocou que eu paguei 5 milhões de licença-prêmio, né, nos 35 dias, né, isso aí não existe, porque na verdade o ano de 2014 foi pago apenas 3 milhões e 735 mil de licença-prêmio, então não é 5 milhões e 35 dias que foram pagos. E aqui eu estou com o relatório da Câmara Municipal de Vereadores, comissão de inquérito, né, que me isenta, né, de qualquer responsabilidade quanto ao pagamento das licença-prêmio, assinado pelos vereadores aqui. Que isso foi discutido, foi aprovado no governo dela. O que aconteceu, quando eu fui assumir, dia 26, eu recebi a determinação para assumir a prefeitura, e a folha de pagamento já estava fechada. Então estavam lançadas as licença-prêmio sem eu saber, né? Porque não tem que ter autorizo do prefeito, porque tinha um decreto dela que permitia que o secretário de Finanças, né, e o chefe de gabinete assinassem as licença-prêmio. Então tem que ficar bem claro isso, que não fui eu que paguei licença-prêmio para amigo nenhum, né, e eu nem sabia disso. Foi o único ato que eu fiz, na verdade, foi a lei delegada, foi o aumento para o servidor, que ela disse que eu estourei a folha de pagamento, que tinha previsão legal, que foi 13% para dar aumento para o servidor público que eu fiz, né, e a governabilidade, que eu falei para a prefeita que para administrar uma cidade, né, o seu pai era muito bom nisso, né, na questão da governabilidade, tem que haver governabilidade, porque não adianta você ter minoria de vereadores. E a prefeita nunca escuta os vereadores. Por acaso você monta algumas comissões que nem foi montada hoje, não manda nem representante. Então não dá qualquer tipo de chance da gente esclarecer determinadas dúvidas. E aí o poder do Poder Legislativo, que acabou acontecendo, foi justamente isso, né? E quero deixar bem claro também, que eu também não deixei de pagar o desconto do servidor, que era feito na Caixa de Previdência. O primeiro ato, Fernando, que eu fiz, quando assumi, foi chamar a superintendente da Caixa de Previdência, né, e o meu chefe, na época, o meu secretário de auditoria, para discutir que eu tinha que fazer o repasse, né, porque o repasse você tem que descontar o servidor, você tem que repassar. Tem que repassar. Né, senão você age de crime, apropriação indébita. Então, na verdade, eu fiquei mais preocupado com isso na época, e quando eu entro com a minha cassação, pedindo cassação de mandato, dizendo exatamente que eu fiz isso, não fiz, eu paguei. E está lá no portal de transparência, é só entrar lá, está lá
o valor que eu paguei na época e descontei. E hoje em dia, a prefeita tem pago esse Hoje dentro das alegações aqui, que não é repassado para a Caixa de Previdência. Uma das denúncias é justamente o não pagamento do que é descontado do servidor, como tem a questão dos empenhos também, que foram empenhos consolidados que foram cancelados, e você sabe que empenho não pode cancelar. Então são coisas que cabe à comissão que foi formada, que hoje é presidida pelo vereador Dora, tem um vereador Ademário como relator, e meu irmão, o vereador Fábio Moura, como membro da comissão. Então, esses três que vão definir, né, e vão levar a plenário. Se a prefeita... Qual é o prazo? O prazo é 90 dias, no máximo o prazo para se encerrar essa comissão. O prazo para a defesa da prefeita? Então, a prefeita vai ter 10 dias para fazer a defesa, eles vão notificar ela. Então, quer dizer, tudo isso tem prazo regimentalmente, né? As coisas têm que ser feitas e cabe agora à comissão determinar e levar a plenário as respostas para a gente julgar, né? Julgar se estiver correto, tudo bem. Inocente a prefeita. Ou se tiver culpa, vai ter que tomar as atitudes. O senhor falou que normalmente a prefeita ela não faz a sua defesa ou não manda nenhum representante para defender o Poder Executivo. Neste caso, ela ainda está para ser notificada para fazer... Não, ela vai ser notificada. A comissão foi aprovada, é publicada e ela vai ter o prazo para se defender. Então, a seja já está formada, já está publicada. Cabe agora, por questões judiciais, ela interpelar, mas já se iniciou a SEI. Então já foi montada a SEI e agora tem os prazos que tem que correr. Os prazos regimentais. E uma coisa que tem que se aprender é que Brasília, né, parece que é difícil. Aconteceu exatamente isso em Brasília e não se aprende na cidade. Não é muito diferente a situação. Não. Então, só muda o nome, né? Então, essa coisa, isso me preocupa, porque eu sou parte responsável nisso, porque nós trabalhamos para a prefeita, elegemos a prefeita, reelegemos a prefeita. De certa forma, ninguém, e aí isso serve de exemplo para todos que são candidatos, ninguém governa sozinho. Né? Quando você ganha uma eleição, por isso você tem programa de governo. E quando você tem programa de governo, é debatido com todos os partidos aliados. Aliás, ninguém ganha uma eleição sozinho. E não se administra sozinho. E ninguém se ganha uma eleição sozinho. Isso. Aliás, esse foi o problema da presidente Dilma afastada, né? Não, mesmo tendo o Brasil um presidencialismo imperial, não se governa sem o legislativo. O senador foi atendido, o Suplicy é um exemplo, sabe, na Folha de São Paulo. Isso é uma das maiores piadas que eu já assisti na minha vida. Não sei como é que o senador Eduardo Suplicy se presta a um papel de ex-senador Eduardo Suplicy, mas que tem um nome, uma marca. Quantos votos teve o Suplicy na disputa com o Serra? 20 milhões de votos? Qualquer coisa assim? Em torno disso. O Serra mais, claro, ganhou, né? Teve mais votos que o Suplicy, mas o Suplicy beirou essa faixa, quer dizer, homem de 20 e poucos milhões de votos, espera 3 anos, 4 anos para ser atendido pela Presidente da República, vai ser atendido pela Presidente afastada e vai lá conversar com ela sobre o projeto que ele tem da renda mínima, né? Familiar. Tenha santa paciência. Fique em casa e fala, Dilma, quando você voltar a gente conversa. A gente conversa. Mas se você não voltar, eu não converso mais com você. Até logo. Um detalhe também, com essa nova situação que está o país hoje, todo futuro prefeito que ganhar a eleição tem que ser conciliador. Tem que ser conciliador porque a situação das prefeituras está tudo quebrado, né? Isso tem que ser conciliador sempre. A grande falha, eu sempre falo, o grande aprendizado da política, a gente tem que estar presente, e não é só no legislativo, na população. O município, lógico, o presidente da República não tem condições disso, talvez o governo do estado, né? Mas o município, não há município tão grande que o prefeito não tem que estar vivendo junto com a população. E nisso a Câmara vem com essa vivência junto, e é para isso que nós estamos lá. O que a gente não pode aceitar são executivos se afastando da população e automaticamente o legislativo também é afastado. Né? E isso que não pode. Esse entrosamento, quando a gente fala aqui de honestidade, de olhar nos olhos, de andar na rua, estou errada? O senhor é político há quantos anos, não é assim? De entrar nas casas, poder olhar nos olhos, né, Moura, e se comprometer com a população, é com a população. A proposta sempre nossa é estar junto à população, comunicando, escutando. Eu sempre falo aqui, o povo sabe o que tem que ser feito da maneira que tem que ser feito.
né? Não é só o político. O povo ensina o político a ter o sucesso, a ter essa governabilidade que nós estamos falando aqui. É a população junto que vai nesse caminho. O saudoso Franco Montoro falava, né? No município que acontece tudo, onde se trabalha, onde Exatamente. se estuda, onde Agora, se hoje a mora. gente vê esse Um afastamento. raciocínio que eu queria passar a bola para a Angélica também, para a gente discutir um problema que está acontecendo hoje com os pagamentos dos funcionários públicos de Guarujá, questão das gratificações, dos abonos. O Wagner tinha alguma coisa a completar ainda, né? Então, e aí com isso tudo, né, o processo de cassação que foi entrado contra mim, ele tem que seguir um rito diferente do rito da prefeita. Então vai ser vai para a comissão de ética da Câmara, que vai avaliar e vai ver que eu não tenho nada e vai acabar arquivando esse processo. Processo de cassação contra você, vereador. Na verdade ficou meio esquisito isso, porque o munícipe que entra com esse processo, ele disse que vai estar entrando justamente porque se a prefeita Márcia Rosa e o vice, o Donizete, estão respondendo, eu fiquei interino 35 dias, tem que responder também. Então, Mas aí você responde como prefeito ou como vereador? Hoje eu respondo como vereador, então não tem necessidade. Aí na tribuna de hoje, a prefeita, que deveria conhecer muito bem o regimento, que ela foi vereadora, acho que o senhor matou. Ela disse que queria que o meu fosse seguido também, mas eu sou prefeito. O torcedor Angélica, a gente está acompanhando aí os problemas também na Guarujá, e é bom a gente debater as cidades de toda a região metropolitana, e parece que é um problema aí envolvendo pagamentos do funcionalismo hoje em Guarujá, com relação a bônus, gratificações. O que está acontecendo? Novamente, a gente fala, né? É a falta de respeito. O prefeito tem que estar com a população, o prefeito tem que estar com o funcionário público. Eu sempre falo aqui, vereador, que a gente aprendeu, né, que o funcionário público são os braços e as mãos de um prefeito. Ele tem que ser muito respeitado, ele não pode ser desrespeitado. Enfim, existiu uma denúncia, que uns dizem que veio através do vereador Val, outros dizem que foi de um estagiário que seja aí do vereador, do escritório de advocacia do vereador, fez uma denúncia a respeito dessas contribuições, a respeito dessas gratificações que funcionários públicos recebem. Algumas conquistas aí no decorrer de muitos prefeitos no passado, e desde lá da época do prefeito Jaime Daja, que eu mando com muito carinho e respeito a toda a família, e a ele que está lá ainda na nossa cidade do Guarujá. Mas enfim, que vieram todos aí. E o Tribunal de Justiça julgou, acho que nós conversamos isso aqui em março, fevereiro para março, não foi? Foi. E nós conversamos aqui a respeito disso, julgou ilegal, e fez com que a prefeitura, a partir de julho, parasse de pagar essas gratificações, assim ditas, são várias, depende da área do profissional trabalhar. Dentro dessas gratificações tem essa ajuda aí família, né, um custo aí família, e que para surpresa do funcionarismo público, nesse novo pagamento aí desse mês, isso foi retirado já, e não foi aguardado em julho. Né? Não sei se foi consciente ou inconsciente, como você falou, a presidente Dilma depois veio e disse que não sabia de nada, não sabia do rombo, não sabia do que era feito, então daqui a pouquinho vai dizer, eu não soube, foi meu secretário que fez, né? Como se um gestor público não tem que estar junto dos seus secretários para dizer que não sabe. O surpreendido foi o servidor hoje. O servidor foi surpreendido. Né? Lógico, porque é o que nós falamos aqui, nós estamos falando inclusive de servidores braçais, além de ser um direito, ainda dado pela Justiça até julho, nós estamos falando de muitos até braçais, que precisam desse dinheiro, contam com esse dinheiro, não importa qual é o valor, parece insignificativo, está se discutindo, inclusive nós estamos em ano eleitoral e disse... o comentário na cidade até, não é o comentário da Angélica, mas o comentário na cidade, a favor do que essa retirada de dinheiro, para onde está indo esse dinheiro que não foi para o pagamento do servidor num ano eleitoral, né? Então isso também está sendo cogitado e colocado lá. Pelo que eu sei, eu fui me informar, o sindicato o Sindicato dos Funcionários Públicos já está entrando, né? Se colocando em defesa ao funcionário, porque hoje você que é funcionário está realmente indignado a respeito disso. E por mais que se fale do valor, por exemplo, um médico que recebe isso, que também vai ter o salário alterado, nós estamos falando de saúde, a partir de julho, toda a rede pública, principalmente os médicos do Guarujá, vão ter uma defasagem aí salarial, vão ter um retorno salarial, um corte enorme no salário. Outra discussão também a ser colocada, julho, porque é a ordem judicial.
do Tribunal de Contas, da retirada dessas gratificações. E voltando, por mais que seja, mas é só esse valor, não. É o respeito, é um direito adquirido, é o que a lei manda e é o que os governantes têm que fazer. Nesse caso dos médicos, se tiver uma diminuição substancial, não pode os médicos até deixarem a carreira de servidores públicos, então, prejudicando a saúde pública? Nós estamos muito preocupados, porque nós já estamos discutindo, 2017, a gente tem consciência da coisa, a gente está se posicionando dentro do partido, a gente tem discutido muito isso dentro lá do PTC do Guarujá, essa realidade. É muito preocupante, porque nós já temos uma defasagem muito grande de médicos. Agora, nós temos uma saída. Nós estamos discutindo a questão de que existe, acho que isso de repente fica até para outro momento. Não, nós temos assim, com todo respeito a médicos, eu tenho conversado com o médico, existe essa defasagem salarial, vai existir esse corte de salário, e nós temos também uma saída aí também da gente trazer ao Guarujá, não sei se Cubatão já tem isso, mas trazer ao Guarujá uma capacitação e trazer a implantação do protocolo de Manchester, onde o enfermeiro tem condições, o enfermeiro tem condições de trabalho melhor, o enfermeiro atua mais, tirando esse sufoco que os médicos passam, porque a gente tem que entender, e às vezes culturalmente a gente não consegue abranger isso, o médico faz o diagnóstico e o enfermeiro cuida. É uma grande parceria que tem que existir na saúde. E é talvez uma grande saída que a gente tem procurado, tem se informado, para a gente amenizar esse problema que a gente vai enfrentar em uma realidade a partir de 2017 dentro do Guarujá, numa nova administração. Então, a gente está procurando isso para sugerir dentro do quadro político, a outros políticos também, que tenham um olhar para isso. Agora, nós vamos ter uma defasagem a partir de julho na saúde enorme, Santa Casa fechando. Médicos com seus salários, não só médicos, enfermeiros. Não, reduzindo, desculpa, mas fechando. Uma série desculpa o termo, mas fechando os leitos. Quantos leitos são reduzidos e fechados aí? Agora, a grande questão, porque assim, não vai ser só o médico, viu, que vai ter essa redução, o enfermeiro também, o professor também. E quando a gente fala de médico, é o cara que cuida da nossa saúde, da nossa vida, né? Aquele profissional que vai lá e está atuando, cuidando da gente. Mas vamos lembrar aqui que o professor vai também ter uma redução, todos eles vão ter uma redução muito grande, todo o funcionalismo. Wagner, diga. Eu acho que a questão da saúde básica, né, a saúde preventiva, é o mais importante para diminuir os custos. O saneamento básico e a saúde preventiva. Habitação, alimentação. São, de certa forma, a urbanização, de certa forma, são fatores. O senhor participou disso, o agente comunitário nisso é importantíssimo. Ele era o antigo agente de saúde, lembra que a implantação da saúde da família? Eu também participei disso. Exatamente isso. E é uma saúde de prevenção, não só do cuidar, né? O Guarujá tem em torno de 190 agentes comunitários e que estão isolados e sem um trabalho que deveria estar sendo feito. Mais recebem, né? Os sanitaristas normalmente eles falam, no Brasil a gente cuida da doença, não cuida da saúde. Ministério da Doença, Secretaria Estadual da Doença. E reduzir muito o custo do... E nós temos mão de obra para isso, né? Pelo menos no Guarujá, eu não sei qual a quantidade lá em Cubatão do agente comunitário, mas ele surgiu como agente de saúde, inclusive porque quando ele adentra a casa da gente, já sempre falo isso, quando ele vai na casa, essa é a função dele, se ele vê uma criança com obesidade, ele já começa a orientação de alimentação, se ele vê um senhor de idade com a pressão alta, já faz aquela prevenção para aquilo não se tornar e ele não ir piorar, ele ocupar um leito no hospital, não é isso? O agente comunitário tem uma importância tão grande, e vou aqui fazer um repúdio como mulher, antes do break rapidinho, dessa violência que está existindo contra a mulher, né? O agente comunitário tem um papel tão grande que às vezes quando ele entra na casa ele percebe até se está existindo alguma violência lá dentro para ir junto com a ação social e fazer um trabalho preventivo para que isso também não aconteça lá. Marília Gabriela voltou com o TV Mulher, né? Toda terça-feira no Viva. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Até já.
Vamos voltando ao terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional, como sempre, direto e reto aqui para a nossa Camila Aloy, as participações importantes do telespectador que está com a gente, né, Camila? Isso mesmo, Boturão. Bom, o Edson Stout deixou um comentário aqui dizendo: esse problema crônico da Santa Casa ocorre principalmente em função da tradicional inoperância e inutilidade dos políticos da Baixada, principalmente federais e estaduais. Tradicionalmente baixo clero. Também motivo que Ecovias, Dercy e etc. fazem o que querem. Quem manda na cidade não mora aqui. Ele completa. O problema da Santa Casa é um problema hospitalar. Concordo com a Dessa Ecovia, nossas balsas e o nosso pedágio lá da Ecovias, a questão de Cubatão. Cubatão, as maiores das rodovias passam todas por Cubatão. Então, todos os acidentes que envolvem as rodovias são levados para Cubatão. Então, são medicina de alta complexidade, que Cubatão tem que atender e tem que assumir. Nós temos esse problema também no Guarujá, não é só o seu. Não, a Ecovias paga ISSQN para a cidade, é só o imposto sobre serviço. E eu vou falar acho que essa questão tinha que se discutir com a Ecovias, né, para dar uma assistência e dividir essa responsabilidade, até porque não só na questão da saúde, não, a questão da segurança também. Porque o pedágio que você paga, o valor do pedágio que você paga, tinha que ser. Volto aqui a dizer, agora eu vou cutucar o que eu sempre cutuco. Mas Cubatão não paga os R$10,80 também que nós pagamos saindo do Guarujá. E quando eu vejo aqui, mesmo esse viaduto aqui com atraso, pelo menos é um viaduto, lá só construíram uma alça. Mas não tem iluminação na Piaçaguera. E a gente paga outro pedágio. Então, por favor, se coloque lá no Cubatão e não deixe outro pedágio até Ecovias fazer, porque lá no Guarujá não faz. Falta representatividade muito alto. De cobrança. Porque nós pagamos de 22 e mais o de 10. Porque o pedágio tem que também ter a segurança das rodovias. O que é a segurança das rodovias? Iluminação, né? Quando eu fui secretário de obra, tem uma discussão lá que, além da gente colocar lá as postes para iluminar, o município de colocar, o guarda-reio, que é a proteção lá da pista, tem que ser feito também pela CPFL e não pela Ecovias. Agora, a Ecovias ela não gasta nada com iluminação, absolutamente nada. E nós ficamos com esse ônus. No tocante à representatividade, o Boturão me corrija se eu estiver errado, a cidade de Santos não tem nenhum representante na Assembleia Legislativa. Não tem. Aí eles não foram eleitos porque o povo santista de Santos não elegeu nenhum. E nem o Guarujá. E nem o Guarujá. Agora, na legislativa, na federal tem, mas na legislativa na questão dos deputados, eu acompanho os políticos de Santos há muitos anos, né? Principalmente os dois deputados atuais, o Beto Mansur e João Paulo Tavares Papa, eles se esforçam muito, até porque foram prefeitos, eles se esforçam muito para conseguir recursos para a Santa Casa. É que é um problema hoje, principalmente nessa recessão, de contingenciamento dos gastos da saúde, da educação e de todas as atividades. Agora também assim, vamos fazer, mas aqui também fica, a gente traz outro dia até a discussão aí traz a questão, né, da eleição dos deputados, né, regionais, né, tal. Por quê? Porque também muitos foram lá e pegaram voto no Guarujá, né? Teve gente lá que sai com 6 mil votos, 7 mil votos, e aí depois esquece isso quando está lá na Assembleia. Vamos lembrar que nós estamos lá, estamos sofrendo muito com essa questão também, vive o vereador lá, de segurança. O senhor falou, o SAMU do Guarujá, ele atende a Piaçaguera, que é de Ecovias. E pior ainda, vai lá atender a Rio Santos, que é uma área que pertence a Santos e Bertioga, mas tem alguns problemas lá com o SAMU da Bertioga, e Santos não tem SAMU lá na região da nossa Rio Santos, e nós que temos que sair e atender lá. Então isso é muito grave e é muito sério. Eu queria só lembrar o seguinte, a questão hospitalar é um drama nacional. A saúde em si já é um... Mas é triste a Santa Casa. Santa Casa, o corpo clínico da Santa Casa é maravilhoso. A Santa Casa da Misericórdia de Santos perdeu, na minha opinião, uma grande oportunidade. Dissemos isso no bloco anterior, enfim. O provedor da Santa Casa tinha que ser uma figura tipo Armênio Mendes, tipo Antônio Diniz, tipo Vicente Cassione, tipo Lúcia Teixeira ou Silvia. Figuras desse porte, que possam bater na porta das grandes figuras aqui da cidade, da região, para que elas abraçassem a Santa Casa. Agora tem que ser uma figura desse tipo, né? Com esse patamar de credibilidade, enfim, para as pessoas acreditarem e irem junto. Um fica com uma ala, outro fica com outra. Aparece utopia, não é loucura. Isso acontece em todo lugar do mundo. Tem um médico... E no Brasil também, nos grandes hospitais. Chefe de pneumologia no HGA e na Santa Casa,
durante muitos anos, e que me falou isso uma vez, falou, olha, no mundo inteiro, civilizado, onde você vai, o hospital é uma coisa sagrada, sagrada. No Brasil, os caras eu fazem sempre diferente. falo, e eu assisti essa semana, comentei aqui uma hora, eu assisti essa semana num outro canal de TV, a respeito de uma reportagem dos ricos e milionários em países como os Estados Unidos. Eles que têm a fundação, eles que fazem fundações que, com o dinheiro deles, eles amparam e dão assistência, inclusive fora dos Estados Unidos. Agora, por que eles fazem isso? Por que eles participam disso? Pela honestidade. Né? Eles não têm que ser colocados de lado, eles têm que trazer a realidade, porque é o que o padre Dom Domênico sempre ensinava e era como ele fazia. Quem conheceu a história dele no Guarujá, ele ia até o Jardim Acapulco, né? E falava para o empresário que estava ali, você vai precisar do hospital, e se precisar, como é que está o hospital para te atender? É lógico, sem E dúvida é nenhuma. isso que tem que ser colocado, é essa a realidade que tem que ser É colocada. a questão cultural que eu falei, né? A gente tem que pensar no todos nós. Eles são grandes parceiros, nós não podemos dizer que nunca vai acontecer com a A questão gente. da solidariedade que ele falou é uma Exatamente. questão cultural. O Em Brasil... todo sentido, acho que um depende do outro. Não é no comando, Agora, não é quem isso. está no Eu estou comando dizendo tem que ter a credibilidade não estou para o dizendo que outro os que estão lá aceitar não isso. tem. Não estou dizendo que aqueles que estão lá não têm. Sim. Mas não tem corrida eleitoral, o peso político, não é? Que esses que eu citei e outros, né, que existem na cidade, evidentemente teriam num momento dramático e difícil da Santa Casa. Porque o grande parceiro do Estado é a sociedade. Né? sem dúvida. Onde o Estado não consegue fazer o seu serviço, tem que ser a sociedade contribuir e fazer uma parceria como consciência, não como obrigação, mas como uma consciência de olhar para o outro, de ajudar o outro. Tem aí uma frase que diz, né, a gente só é gente porque existe outro, porque senão a gente não seria ninguém. Né? Então, Muito essa bem. parceria tem que existir. Camila, pois não. O Alvanir Fernandes deixa uma sugestão aqui. Ele diz, por que nenhuma empreiteira faz doação para a Santa Casa? Acabamos de falar Eu isso. acabei de dizer isso aqui. O retorno é as parcerias, não tem jeito. Tem não tem essa jeito. penetração com todo mundo. E não é para a empreiteira divulgar, e não é para a empreiteira divulgar e dizer, eu fiz, eu sou bonzinho. Os bons, né, isso a gente aprende, os bons fazem as suas doações sem aparecer. E nesse momento, as empreiteiras estão quebradas. Estão quebradas também. Camila, pois não. O Custódio Fernandes também pergunta agora ao Fernando Chagas. Por que os hospitais públicos estão sempre na lona? Isto é, nem prefeituras, nem governos estaduais ou federais possuem dinheiro para ajudar os hospitais públicos. Será que existem muitos ralos por lá? Por onde esse dinheiro acaba escoando? Com exceção do Hospital das Clínicas, que a gente debateu aqui na terça-feira, até o Rodolfo Amaral entrou por e-mail, não foi, Camila? Explicando como é que funciona o Hospital das Clínicas, que ele é mantido com verba destinada diretamente do Tesouro do Governo do Estado. Aliás, é um dinheiro muito bem aplicado, diga-se de passagem. Né? Tanto o Hospital da Clínica hospital como a funciona USP muito bem. também, né? Eu vou repetir o que eu já falei. Em 2008, o município de Santos tinha como gasto da saúde 40% dos repasses da União, do Sistema Único de Saúde. Hoje o município de Santos, ele tem como repasse apenas 27% do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então o município de Santos tem que tirar recursos próprios que poderiam ir para outras atividades e outras despesas para destinar à saúde. Nenhum município do Brasil, nem o município de São Paulo, tem condições de sozinho arcar com um hospital público, seja ele municipal, ou seja ele estadual, seja ele da União. Tendo um municipal, tem que ter dinheiro do Estado e tem que ter dinheiro da União. O município não tem recurso por si só. E pensar de novo na representação política de qualidade. Eu fiz parte lá do gabinete do deputado Maurício Mariano e mesmo aqui o prefeito sendo da oposição, vinha a verba de 1.400.000 para o Santo Amaro. Né? Nós trabalhávamos com isso com a Secretaria de Saúde, com o Ministério de Saúde e vinha a verba da União. São coisas diferentes. O SUS é uma verba do Estado, para que você esteja em casa e entenda isso, do governo do Estado. E também existem verbas da União que possam vir e amparar, e aí também fica um apelo, então, à classe política, já que nós somos, né? Que os nossos deputados venham e amparem a nossa Santa Casa, né? Através de um trabalho político. Não estou falando trabalho empresarial, mas o trabalho político que eles façam na ponto que eu gestão. debato muito aqui, eu vou repetir de novo. 60% das receitas tributárias do Brasil vão para a União, 25% para o Estado, 15% para os municípios. Não há município que aguente tantas atividades públicas para atender a população com poucos recursos.
precisaria, aquilo que fala, pacto federativo, repensar essa distribuição de recursos. O dinheiro entra na União, passa para o Estado e chega no município. Para que passear tanto esse dinheiro, se ele poderia ficar diretamente no município, fazendo essa repactuação? É dessa distribuição que se perde. Aí você lembra a CPMF que foi criada para a saúde. No final... Foi dividido e não chegava no município. Nunca chegava aqui. Assim, então, medo de se criar isso, perde credibilidade por causa disso. Vai criar, mas agora vamos criar, se não vai dar certo. Tudo ocorre no município. Os municípios ficam no terceiro plano. Eu acho que desse transferência que se perde muito dinheiro. Aí a educação foi transferida para o município, a saúde foi transferida. Daqui a pouquinho vão querer transferir a segurança. Aí não dá. Não, e a segurança, hoje os municípios participam também da segurança de certa maneira. E sem transferir o repasse, né? O que você falou. Vamos lembrar aqui, né, Chagas? Não foi transferido o repasse. Atrasa e nós temos que pôr o dinheiro do município. Exatamente. Isso é em geral, todos os municípios. Só um dado para encerrar. 90% dos municípios depende de repasses da União e dos estados. Apenas 10% de 5.565 municípios vivem com recursos próprios. Quando cai a arrecadação da federação, esses municípios ficam sem recursos até para pagar a folha de pagamento. Felizmente, Santos tem uma arrecadação própria muito boa e que dá para equilibrar o orçamento. Mas esse erro vem do passado, vê que todos pagam hoje. Você tem município em Alagoas, que é 2.000 habitantes, 1.500 habitantes, e que você tem uma despesa enorme. Eu acho que se na época você se repensasse a questão para ter um determinado município fosse tantos mil habitantes, a situação seria outra totalmente. Quem paga é o país, né? Quem paga é o país. Sem dúvida. Camila, mais gente conosco? Sim, o Uriel Vilas Boas também deixou uma sugestão aqui. Por que a região metropolitana não debate os problemas com a questão da saúde e a segurança pública? As soluções poderiam vir com mais ênfase. Tem lá o Condesb, né, que discute, debate, enfim, né, e as críticas que recaem sobre o Condesb, que, na verdade, aquilo que é discutido, que é projetado, enfim, que é debatido, na prática acontece muito pouco. O Condesb veio para aproximar, né, o governo do estado junto aos municípios, né, de certa forma tinha que se fazer que essa coisa acontecesse de fato. Mas o governo do estado tinha que vir fazer. E aí nós estamos discutindo aqui justamente a saúde, que existe pouca transferência da área de saúde para os municípios. Então nós estamos discutindo exatamente isso. Se você tem lá o Condesb para decidir, lá é o local que você tinha que decidir essa situação, de quanto cada município ia precisar, e aí parte a questão dos estivadores também, que precisa desse recurso. O estivador está com um problema seríssimo. E Cubatão com as cirurgias lá também, que estão todas paralisadas, a maioria por questão, muita gente sofrendo, aguardando vários dias aí para fazer as cirurgias. É por questão de pagamento também, né? Porque o município que paga o hospital, o município que paga a previdência, o hospital dos estivadores, plenamente a questão da gestão, né? Vai exigir da Prefeitura de Santos 10 milhões de reais por mês. Nenhum município tem condições. Precisa de dinheiro para custeio e manutenção do hospital, de dinheiro do governo do estado e principalmente do governo federal. Segundo eu entendi, Chagas, teria aí uma concordância, uma anuência, não é, do ex-ministro Arthur Quioro, do outro ex-ministro Marcelo Castro também, e parece que a União, me parece, segundo eu entendi, arcaria com 50% desse custeio. Foi um acordo que houve, uma conversa que houve. E o prefeito Paulo Alexandre esteve acompanhado com os deputados agora segunda-feira, já com o novo ministro, Ricardo Barros. Para manter esse acordo. Para honrar esse acordo. Deu um passo para trás da mesa, disse que não sabe bem como é que é isso e tal, não sei. E não é uma questão do município de Santos, é uma questão regional, porque este hospital vai atender toda a população do litoral sul e também do litoral norte. Estamos encerrando aqui mais um painel regional, agradecendo sempre você que está com a gente e, claro, que os nossos companheiros, Wagner Moura, vereador do PMDB de Cubatão, obrigado por estar com a gente, obrigado Chagas também, Angélica Mariano, presidente do PTC de Guarujá, obrigado Angélica, e a Camila, que está diariamente aqui acompanhando a sua participação, não é, e a produção e da equipe aqui do painel regional. Sempre juntos, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, e a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.